E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa é a segunda parte da aula sobre desenvolvimento de relatórios acadêmicos usando o Microsoft Word. Sobre o assunto de relatórios acadêmicos, nós tivemos uma primeira aula sobre relatório escolar, não sei se vocês lembram, como desenvolver um relatório acadêmico. Essa aula foi um pouquinho extensa, 55 minutos, mas eu expliquei o que são relatórios, o que são pesquisas. Eu expliquei sobre os componentes de um relatório, a ordem de formatação, falei sobre a capa, citei o restante dos itens que devem constar no relatório profissional e assim por diante. Na segunda aula, na medida em que percebi a importância desse assunto para vocês, mas como é que eu percebi essa importância? Vendo e analisando os trabalhos, as pesquisas que vocês me enviavam, começaram a me enviar como respostas às solicitações minhas de pesquisas das videoaulas anteriores. Olhando, analisando, eu percebi a importância de criar em vocês a habilidade de desenvolver relatórios, mas também já adiantando algumas regras da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que vocês efetivamente venham a adquirir esta habilidade que pode inclusive ser citada nos currículos. Você não tem currículo? Então escreve lá no teu currículo que você tem essa habilidade, ok? Bom, voltando. Nessa segunda aula, eu ensinei a instalar em seu programa de edição de textos, o Microsoft Word, os estilos de referências bibliográficas da ABNT-NBR. Coisa bem simples e tranquila de fazer. Na terceira e última aula que eu dei, eu iniciei, que é a fase 1, a parte 1 dessa aula de hoje, eu iniciei na prática a mostrar para vocês as regras e normas básicas de como formatar um relatório acadêmico básico. Eu digo básico porque quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ver que os relatórios possuem algumas regras de formatação. Mas que agora para vocês não interessam essas regras. E quando vocês chegarem lá, sabendo dessas regras atuais, aquilo que eu estou ensinando para vocês, vai ser muito tranquilo vocês desenvolverem seus relatórios acadêmicos lá na universidade, lá na faculdade, ou até mesmo no trabalho. Ok? Então, nessa aula anterior, eu falei sobre o tipo de papel que dentro das normas, as duas fontes, Arial e Times New Roman, o tamanho 12, falei sobre as margens, falei sobre os parágrafos e falei também sobre os títulos. Fiz aquela jogada dos títulos da ferramenta Títulos lá do Microsoft Word, ok? Bom, nessa aula eu preparei para vocês para melhor se adequarem tecnicamente para a formatação do relatório acadêmico. Principalmente seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aonde? No editor de textos Microsoft Word. Em resumo, ok? Bom, basicamente, essa nossa aula, ela ensina você a usar as ferramentas do Word no layout e na formatação de relatórios acadêmicos. Vale que é bom a gente salientar, não sei se vocês lembram, devem lembrar obviamente, que nas duas primeiras aulas vocês receberam, na primeira aula, um relatório modelo, que vai ser um pouquinho diferente desse que eu vou mandar nessa aula agora, nessa última aula. E também mandei os 3 arquivinhos, primeiro zipado, compactado, mas alguns alunos, não deu certo para alguns alunos descompactar os arquivos. Aí eu mandei de novo, mandei de outra forma os arquivos, 3 arquivos dos estilos de referências bibliográficas da ABNT, mandei eles separados para os alunos que solicitaram. Certo? Para quê? Para instalar esses estilos da ABNT no editor de texto de vocês. Correto? Nessa aula aqui atual, eu vou passar para vocês o seguinte: numeração de página. Eu ia falar nessa aula sobre sessões, mas nesse relatório não vai ser necessário. Quem é aluno de informática, peça para o professor, quando voltar às aulas presenciais, quando voltar às aulas presenciais, pede para ele explicar em uma das aulas sobre sessões e documentos lá no Microsoft Word, tá bom? Ok? Bom,
Nessa aula vou passar para vocês numeração de páginas, como já citei. Vou falar sobre referências bibliográficas utilizando uma ferramenta do Word. E vou falar sobre como fazer uma pesquisa usando uma ferramenta do Google super importante para o restante da vida de vocês. E como referenciar as pesquisas, tá, do Google, desse Google que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, para melhorar a visualização, eu vou desligar a câmera e vamos ver apenas a imagem da tela do computador, tá certo? Para evitar de eu ficar tendo que ajustar o documento, para evitar de cortar frases e assim por diante. Então eu vou desligar a câmera e a gente continua a aula. Depois no final eu volto para a câmera para a gente finalizar a aula, tá certo? Vamos lá? Bem, pessoal, vamos lá? Vamos abrir aquele documento. Esse documento aqui é aquele relatório modelo que já está quase totalmente formatado. A parte da formatação nós fizemos na última aula agora, que a gente colocou a parte de títulos, formatou os parágrafos, formatamos as margens direito, esquerdo, margem superior e inferior dentro das normas. Formatamos também a parte de citações aqui, com os afastamentos como devem ser feitos, certo? O recuo, no caso das citações, recuo de 4 centímetros, o recuo da primeira linha dos parágrafos de 1, o recuo a gente usa com 1,25 centímetros de recuo, perfeito? E assim por diante, tá? Bom, vamos agora para trabalhar em cima, em primeiro lugar, da numeração de páginas. Como é que a gente faz a numeração de páginas? No Word, a gente vai lá na própria página inicial, não, inserir número de página, olha aqui. Por padrão, o número de página tem que ficar na margem, no início da página, tá certo? Alinhado à direita. Pronto, tá aqui. Esse é o número de página, ó. Temos página 2, e olha aqui, olha, problema, ó, página 1 na capa do relatório. Então, a capa do relatório não pode ter numeração de página. E aqui começa a página 2. O que a gente faz aqui? A gente vai até lá, no cabeçalho, duplo clique para a gente abrir o cabeçalho. Estamos com a numeração de página aqui. E a gente clica aqui, olha, pessoal, ó, primeira página diferente. Quando a gente clicou primeira página diferente, a primeira página é a capa. Olha, a capa não aparece mais numeração, tá vendo? Não tem mais numeração. Mas, aqui continua com página 2 e não página 1. O que a gente faz então? Vamos lá para o número de página, configuração de cabeçalho e rodapé, número de página. Vamos formatar números de páginas. Aqui o número de página está começando em 1. Vamos fazer começar em 0. Porque 0 vai ser a página da capa, que não está aparecendo o número, e o 1 vai começar a aparecer a partir dessa segunda página aqui que dá a introdução. Vamos dar OK? Ó, a página não consegue, a capa não tem nenhuma numeração, e aqui na introdução, página 1. Perfeito? Página 1, página 2, página 3 e finalmente página 4 e página 5 das referências bibliográficas que a gente vai aprender hoje também. Só que tem um outro probleminha aqui. A fonte desse número aqui está como Arial. Não é Arial, tem que ser Times New Roman. E também o tamanho 10 e não 12. E pronto. A parte de numeração está perfeita. Ok? Agora eu vou explicar para vocês com calma sobre as referências bibliográficas. A gente já conversou na primeira aula, onde eu informei para vocês que tudo que a gente escrever tem que ter uma referência. Alguém falou, alguém escreveu antes de nós, então a gente tem que referenciar quem foi que escreveu as palavras que nós copiamos e colamos da internet. Existem citações desse tipo que a gente vai colocar as referências. Existem outros tipos de citações que a gente coloca, por exemplo, no caso aqui com as nossas próprias palavras, mas referenciando o autor, né? Então,
tudo isso a gente obrigatoriamente tem que trabalhar para que a gente consiga fazer com que o relatório esteja dentro das normas. No caso específico do Word, existe as ferramentas chamadas ferramentas de referência, que estão aqui, olha. Tem vários. O que interessa para a gente, primeiro, é a parte de citações e bibliografia. Essas citações, foi uma das que nós implantamos, olha. Implantamos essas três aqui, esses três estilos da ABNT, que eu ensinei na penúltima aula, ok? Então, uma vez que estejam instalados, a gente tem certeza que as citações que a gente colocar, as referências bibliográficas que nós inserirmos aqui no nosso relatório, elas vão estar dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. No caso aqui, nós fizemos algumas citações. Por exemplo, eu tenho uma citação, uma referência referente a esse Anderson Locatelli, que que é diretor da Troco Simples, que fez um artigo, montou um artigo sobre esse assunto que está descrito aqui. Tem também a revista Consultor Jurídico, que num artigo denominado Consumidor não pode ser prejudicado por falta de troco no comércio, tá? E de maio de 2003, também eu cito alguma coisa que está dentro desse artigo, e também cito várias coisas do Banco Central. O Banco Central, o portal é muito grande, mas aí eu capturei um artigo chamado Obtenção de Troco, copiei e colei ele aqui, olha, o artigo. Só que referenciei aqui dentro do meu texto e também vocês vão ver que eu referenciei lá na parte de referências bibliográficas, que é exatamente essa área aqui. É a última parte, no caso, a última parte do nosso documento. Trata-se de um título. Tem que estar numa página à parte, não pode estar junto com outras seções do seu relatório, tá? E aqui você coloca todos os processos de tudo que você fez de consultas na internet ou em livros e assim por diante, tá certo? Mas o Word, como é que ele faz? Nessa ferramenta aqui, você pode gerenciar essas fontes bibliográficas. Cada vez que você, por exemplo, acessa um site, vou lá acessar um primeiro site aqui, ó, obtenção do troco no Banco Central do Brasil. Olha. Esse texto aqui, eu peguei daqui. O texto que eu coloquei no nosso relatório, eu peguei daqui. Tem outro aqui, do Conjur, consultor jurídico, que o consultor não pode ser prejudicado por falta de troco no comércio. Também, simplesmente, eu peguei um texto, que provavelmente, se eu não me engano, é esse aqui, copiei e colei lá no nosso trabalho. Mas vou referenciar. E a parte aqui do Infovarejo, do Anderson Locatelli, que está aqui, ó, Locatelli, Anderson Locatelli, e as palavras deles relacionadas às consequências da falta de troco. Perfeito? Então, provavelmente, copiei textos daqui e colei no nosso trabalho, mas eu tenho que dizer que o texto que eu copiei daqui e colei no nosso trabalho pertence a esse cara aqui, Anderson Locatelli. E como é que eu faço? Lá no Word, eu tenho como gerenciar as fontes bibliográficas. Então, eu tenho, olha, Locatelli, aquele último lá. Vou editar aqui para dizer para vocês como é que funciona. Ó. Na hora que eu inseri, eu disse que era um site. Quando você insere, você pode dizer que é livro, seção de livro, artigo em um periódico é revista, tá? Revista, jornal, atas de conferência, de relatório, de outros relatórios. No caso aqui, era de um site. Aí eu coloquei o autor. O autor, na realidade, o nome dele é Anderson Locatelli, só que, por regra, a norma pede para você colocar o sobrenome em maiúsculo, tá vendo aqui? E o nome, vírgula, e o nome da pessoa. Aí vem, nome da página da web seria o artigo. O nome do site é Infovarejo. Dá uma olhada, vamos lá, no Infovarejo. Ó, o nome do site é Infovarejo. A página é essa aqui. A página é sobre esse artigo, as consequências da falta de troco. Vamos lá no Word para rever. Ó. Tá? As consequências da falta de troco. O ano é 2020. O ano de acesso foi 2020. Mês de acesso e dia do acesso, dia 14 de maio. Nesse caso, foi dia 14 de maio. Perfeito? Então, mês de acesso, ano de acesso e dia do acesso, você obrigatoriamente, quando é site, tem que colocar.
Por que isso? Porque hoje o site tem essa... dia 14 tinha esse conteúdo. Mas hoje, por exemplo, dia 21 de maio, alguém pode ter chegado lá e mudado o conteúdo. Então, se tornaria inválida a sua pesquisa caso você não colocasse o ano, o mês e o dia de acesso, tá certo? E, por fim, a URL, que seria o link de onde você acessou esse site. Como é que você pega esse link aqui, olha? Vou aqui, olha. Tá aqui o link, ó. Marco aqui, copio o link e vou lá no Word e colo. Repara que é o mesmo, ó. É o mesmo. Tá certo? Só isso que a gente precisa. Dou OK e já está registrado aqui o Locatelli. A mesma coisa, o consultor jurídico na revista. Vou editar aqui a revista Consultor Jurídico. Vamos lá para o site da Conjur, consultor jurídico. Então está aqui, ó, o consultor não pode ser prejudicado por falta de troco no comércio, 8 de maio de 2003, né? E o texto que eu copiei. Aqui, da mesma forma, ó, o nome da página é o consumidor, o artigo, né? O consumidor não pode ser prejudicado por falta de troco. O nome do site é Revista Consultor Jurídico, certo? O ano, 2003, vocês lembram do ano aqui, ó? 8 de maio de 2003, ok? E o acesso foi 2020, maio, dia 14, o mesmo dia que eu acessei aquela revista lá. E a URL, que seria o link, está aqui. Que eu colo da onde? Vou repetir. Pego daqui de cima, ó, marco, copio e pronto, e colo lá. Tá certo? Uma vez que eu fiz isso, eu dou OK e ele insere a minha referência bibliográfica nesse gerenciador de referências, tá certo? E por fim, o Banco Central. No site lá do Banco Central, vamos abrir aqui para editar. Tá lá, o autor foi o Banco Central, BC, né? O nome da página é o artigo Obtenção de Troco. O nome do site é Banco Central do Brasil. O ano foi 2009, o acesso também foi em dia 14 de maio de 2020. E o link é esse aqui. Só que esse link a gente vai copiar e vamos lá na internet e vamos colar aqui, ó. Vamos acessar daqui, ó. Cola aqui e manda aí. Pronto. Está carregando. Está aqui, obtenção de troco. E esse aqui, provavelmente, se não me engano, foi esse o texto que eu copiei e colei lá no nosso relatório. Ok? Entenderam basicamente como é que funciona a parte de fonte bibliográfica no Word? Então, o que acontece? Toda vez que você achar uma fonte bibliográfica, vamos lá para a fonte bibliográfica, está aqui, ó. Você clica no gerenciador, edita, né? Ou então cria uma nova fonte e assim por diante. A gente vai fazer isso já já, tá certo? Ok? Bom, para você publicar essa fonte, eu vou tirar ela daqui, ó. Vou tentar tirar. Deleta. Não tem mais referência bibliográfica aqui, tá certo? Aí o que eu faço? Para eu inserir, já que eu tenho as fontes já cadastradas aqui, né? Cadastradas aqui, o que eu faço? Eu clico aqui em bibliografia e escolho o tipo se eu quero que o nome seja bibliografia, obras citadas ou referências bibliográficas. Eu vou colocar aqui, ó, como referências bibliográficas, dessa forma. Só que esse texto aqui, referências bibliográficas, eu não preciso dele aqui, ó. Não preciso mais dele. Ele se torna aqui o de baixo, ó, referências bibliográficas. Então, Enter e pronto. Está pronto aqui as referências bibliográficas desse meu relatório aqui, tá certo? Bom, a parte de referências bibliográficas do Word é essa aí, pessoal. Vamos agora partir para as referências de pesquisa bibliográfica lá do Google. Uma ferramenta super legal que vocês vão ver agora. Agora, finalmente, vou passar para vocês o acesso à pesquisa muito interessante. Por exemplo, vamos ver aqui no nosso relatório. Tem a falta de troco. Tem essa última parte aqui. Eu tirei da conclusão
sei se vocês lembram do relatório, mas eu tirei da conclusão esse texto aqui, ó. No mesmo artigo citado anteriormente, o Banco Central fala também sobre o entesouramento. Então podemos chegar à conclusão que as pessoas também devem se conscientizar para que não guardem moedas. Ficou meio estranhozinho aqui, ficou meio fraco. Então eu quero colocar alguma coisa, fazer uma pesquisa para enriquecer um pouquinho mais esse trabalho aqui, esse conteúdo, esse contexto aqui do relatório. Então o que eu faço? Eu vou fazer a pesquisa. Eu venho aqui, normalmente eu pesquiso no Google. Só que existe um outro tipo de pesquisa da Google muito interessante, que a gente chama de Google Acadêmico. Vá no Google e procura a palavra acadêmico. O primeiro site que aparece é justamente o Google Acadêmico, o Google Escolar. Ó. Quando você clicar aqui, o Google, ele aparece uma tela em branco e uma área para você trabalhar em cima das suas pesquisas. A diferença entre esse Google Escolar e o Google normal, vamos abrir o Google normal aqui, é o seguinte. Por exemplo, vou procurar sobre bicicleta no Google normal. Bicicletas, está aqui, ó. Aí aparece um monte de coisa de bicicleta. Venda de bicicleta, Netshoes, lugares onde se vende, bike center, basicamente comercial. Agora, se eu procurar a palavra bicicleta no Google Acadêmico, eu vou procurar ó, bicicleta. Dou Enter. Olha o que aparece, ó. Não tem um comercial. E tudo coisa científica, olha. Por exemplo, a mobilidade sustentável. A bicicleta como meio de transporte integrado, olha. Bicicleta como modo de transporte sustentável. E assim vai. São todos dados científicos, todos trabalhos científicos. Então, não existe nada comercial. Ou seja, no Google Escolar, o Google Acadêmico que a gente fala, as pesquisas são extremamente científicas. Ou seja, com comprovação científica. Tudo que você pegar e coletar dessa pesquisa do Google Acadêmico, no caso o Google Escolar, ela vem com base científica comprovada. Perfeito? Diferente da pesquisa normal do Google. Ó. O Google vem um monte de coisa. Pode vir alguma coisa relacionada à bicicleta, sobre a parte, sobre alguma coisa interessante? Pode, mas nada que seja, bicicleta no Wikipedia, nada que seja comprovadamente científico, tá certo? Perfeito? Bom, no nosso caso, vou apagar esse Google aqui, vou manter o Google Acadêmico aqui. Vou apagar aqui essa bicicleta, não quero nada disso. Vamos lá, Google Acadêmico, está limpo. O que eu quero aqui é saber sobre o Banco Central. No caso do nosso trabalho aqui, é o Banco Central, né? Banco Central Brasileiro e troco. Então, para eu pegar algum trabalho aqui, algum artigo para eu incluir aqui, enriquecer o meu texto, eu vou lá no Google Acadêmico e procuro, por exemplo, Banco Central Brasileiro e troco, né? É o nosso assunto. Opa! Trocou. Dou Enter. Aí ele me traz tudo, inúmeros artigos científicos. Olha a quantidade de páginas aqui, ó. Inúmeras quantidades de relatórios científicos, comprovadamente, cientificamente comprovado, sobre o assunto Banco Central Brasileiro, troco. Eu vou pegar aqui o uso de moedas metálicas no Brasil, não, mas circulação de moedas metálicas no Brasil. Está até a palavra circulação errada aqui. Mas vamos clicar nessa aqui, vamos ver isso aqui. Pronto. Esse aqui, o Unifat, se não me engano, é o Centro Universitário da Faculdade de Atibaia, tá? E Momento trata-se de um site, uma espécie de repositório, local onde se guarda trabalhos científicos. Então, nós procuramos no Google Acadêmico, vou fazer diferente aqui, ó. Voltar aqui o Google Acadêmico e na hora de clicar aqui, eu vou apertar o Shift, ele vai abrir em outra janela, tá? Pronto. Então aqui o Momento,
Centro Universitário da Faculdade de Atibaia. Momento é um repositório de trabalhos científicos. E aqui é o texto que eu quero. Lá no Google Acadêmico, está aqui. Cliquei nesse aqui, tá certo? Vamos lá de volta para o repositório. Então aqui fala o resumo do trabalho, palavras-chave, referências. Aqui as referências para que se fizesse o determinado trabalho. Aí tem o texto. Sempre, isso é notório, isso é normal em repositórios de relatórios ou de dados científicos, que apareça o texto completo, não aqui no site, e sim em PDF para você dar o download. Ó. Então, eu vejo a palavra PDF aqui, vou clicar na palavra PDF e vai me aparecer aqui o trabalho. Ó. Trabalho. Perfeito? Posso baixar o arquivo, se eu quiser, ó, posso baixar esse arquivo em PDF, se eu quiser. Mas não, eu vou procurar aqui. Eu vou dar um pause no vídeo e vou dar uma olhada, vou dar uma lida nesse texto de circulação de moedas para pegar algum texto mais interessante para a gente inserir no nosso trabalho científico, tá certo? No nosso documento. Vamos lá, peraí. Pronto, pessoal. Achei aqui na página 14 do PDF. Achei esse texto super interessante, que diz o seguinte, ó. Em termos nacionais, a gente estava falando de moedas, né? No nosso texto aqui, ó. Estava falando de moedas, né? Sobre entesouramento, o pessoal que guarda moeda, não coloca moeda em circulação e assim por diante, tá? E eu achei interessante o texto exatamente que diz isso, olha. Em termos nacionais, não são novidades as reclamações de falta de moedas, em particular as de pequeno valor monetário, necessárias para se pagar pela aquisição de bens ou por outro lado, no final, onde se saliente a importância do uso de moedas para o fim ao qual se destinam, servir como objeto de troca de transações diárias. Então, isso aqui eu vou pegar, vou copiar, olha, copiar e vou lá para o meu texto, ó, e vou colar aqui. Aqui, colar. Colar com a mesma formatação do texto, ó. Só que olha o que acontece aqui. Quando você copia e cola de arquivo PDF, eles quebram, ele não mantém a configuração do parágrafo. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a clicar em cada uma das linhas e começar a remontar os parágrafos que eu copiei e colei. Ó. Vamos lá. É assim que se faz. Eu clico no final da linha, dou um espaço em branco e dou um delete. Ó. De novo, ó. Espaço em branco e delete. Isso aqui provavelmente é uma página e delete. Aí clico no final da linha, espaço em branco e delete. E assim por diante. Ó. Até terminar. Pronto, terminou. Só que outra coisa, pessoal. Antes desse texto aqui, eu tenho que colocar uma introdução. As minhas palavras relacionadas ao texto em questão. Tá certo? Então, o que eu vou falar? Olha, vou citar assim. Bom, de acordo, por exemplo, com qual é o autor? Vamos ver o autor daqui. Quem é o autor? Vamos lá ver aqui. João Carlos da Silva. Ó. O autor é o João Carlos da Silva. Então, eu vou lá no meu texto e coloco lá. De acordo com João Carlos da Silva, em seu trabalho publicado na revista Técnico. Eu vou desenvolver esse parágrafo e volto com vocês. Vou dar um pause aqui, vou terminar esse parágrafo que eu estou escrevendo e volto para você para não demorar muito o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, olha um minutinho. Pronto. Terminei aqui o texto, só que aí eu tenho que configurar ele de maneira correta, tá? Falta aqui o Time News Roman, tá ok, então 12, mas aqui está faltando o que, olha, espaçamento entre linhas é 1,5. Pronto. Esse aqui é um relatório que está introduzindo esse texto que eu coloquei aqui embaixo. Eu vou colocar ele na próxima folha para ficar mais visível para a gente, ó. Só que, o que acontece? Isso aqui é a citação.
E a citação a gente tem uma regra, lembra? 1 de espaço entre linhas, Time New Roman, Times New Roman mais tamanho 10, e sem o recuo de primeira linha, e o recuo total do parágrafo é de 4 centímetros. Pronto. Vamos ajustar e pronto. Aí, repare, eu coloquei esse texto desse site aqui, Momentum, certo? Eu poderia chegar e pegar isso aqui e gerar a bibliografia a partir da ferramenta do Word. Mas eu não preciso. Nesse caso, quando eu acesso as bibliografias, acesso os textos do Google Acadêmico, o próprio Google Acadêmico, ele dá para mim as citações, dentro inclusive das normas ABNT. Vamos ver? Então eu tenho aqui, vamos voltar para a internet. Tá aqui, esse aqui é onde eu acessei o texto, tá certo? Só que o que acontece? Eu acessei o texto a partir do Google Acadêmico, desse site aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu quiser a referência bibliográfica a partir do acesso do Google Acadêmico, eu vou nesse símbolozinho aqui. Esse aqui foi o site que eu acessei, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó. Esse foi o site que eu acessei, certo? Vou voltar lá para o Google Acadêmico. Então, o que eu faço? Olha aqui, ó. Nesse símbolo aqui, aparece a palavra citar. Eu clico nele, olha o que me aparece, ó. As citações, as referências bibliográficas no modelo, no estilo MLA, no estilo APA e no estilo que? NBR 6023, ó. Então eu clico, é esse que me interessa. Eu clico aqui, copio e vou lá no meu Word, lá nas minhas referências bibliográficas e colo. Perfeito? Ah, mas o nome está errado aqui. Não me interessa, vai ficar um nome errado aqui. Perfeito? Agora tem um detalhe aqui que acontece. A página inicial, qual é o tamanho dessa? 10, não é? Não é 10. O nosso tamanho é 12. E outra coisa que também está faltando aqui nas referências bibliográficas. A fonte aqui está como Arial. E as fontes, na realidade, nós escolhemos a Times New Roman. E pronto. Está montada as nossas referências bibliográficas e o nosso trabalho está cientificamente correto, dentro das normas ABNT. Perfeito? Vou deixar aqui. Compreenderam, pessoal, como é que funciona a coisa? Tá complicado. É um pouquinho complicado na medida em que você nunca mexeu, nunca fez pesquisa e nunca tentou desenvolver uma atividade acadêmica nesse nível de normas, de normalização, entendeu? Normatização, desculpa. Mas à medida que você começar a trabalhar, mesmo errando, você corrigindo seus erros, você vai aprendendo e vai chegar uma hora que você vai fazer trabalhos assim muito bacanas, tá? E, pessoal, isso é um tremendo diferencial em termos de currículo, tá certo? Em termos de mercado de trabalho, tá bom? Fora que vai te ajudar muito na academia, não necessariamente na academia em nível técnico, mas se Deus quiser um dia você estiver em um nível universitário e assim por diante, numa faculdade, numa universidade, o teu trabalho já vai estar, o teu conhecimento de trabalhos acadêmicos vai ser praticamente perfeito. Tá? Por isso treine. Ok? Bem, pessoal, eu realmente espero que vocês tenham aproveitado as aulas desse assunto super importante para vocês. O relatório final eu vou enviar pelo web fórum que a gente tem agora e por e-mail para aqueles que responderem as questões de avaliação, ok? Muitos alunos e alunas me perguntam ou já me perguntaram: professor, é para fazer os próximos relatórios das próximas pesquisas no novo formato? Eu
Eu não falo que não é obrigatório, mas é muito importante que vocês fizessem um esforço e montassem as próximas pesquisas usando o modelo e tudo que aprenderam nessas últimas aulas. Vocês precisam praticar, mas não é obrigatório. Mas, se você não praticar, se vocês não estudarem, se você não der continuidade a esse conhecimento, pensando apenas no certificado de conclusão do curso, então, sei lá. Pessoal, essa vai para quem pensa assim, só em concluir o curso e receber o certificado. Hoje em dia, a realidade do desemprego tem cada vez mais autoridade e o diploma cada vez menos importância. Quer ver um exemplo? Se você pudesse fazer, faça o seguinte: coloque um anúncio para recepcionista em um escritório. Sabe o que você vai receber de currículo? Você vai receber currículos de pessoas formadas em advocacia, psicologia, administração, engenharia, contabilidade. Vão se candidatar, inclusive, pessoas fluentes em vários idiomas. Aí eu pergunto, o que adiantou os diplomas que eu listei aqui para vocês? Essa realidade de hoje em dia, ela transforma, ou melhor dizendo, ela vem transformando em valiosos diferenciais os cursos como o nosso. E principalmente as habilidades e qualificações pessoais que vocês adquirem em nossas aulas. Mas estudando, não apenas passando, pois estudando é que vocês conseguem agregar valor a você, candidato, por exemplo, a uma vaga de emprego. Nesse mundo que a gente vive hoje, as mudanças acontecem com uma rapidez espantosa. Metas, prazos e resultados assombram empresas e profissionais. Pessoal, antigamente, bastava você pegar um diploma, se formava e aguardava uma proposta. Você recebia a proposta de emprego. Aí você trabalhava por uns 30 anos na mesma empresa e se aposentava. Essa época simplesmente acabou. Ainda é possível crescer profissionalmente, com ética e sem abrir mão de uma vida com qualidade. Mas você precisa investir mais e continuamente em capacitação. Estudar e exercitar as habilidades que lhes são ensinadas aqui nas nossas aulas. E as novas ferramentas que surgem como pipocas no mercado de trabalho. Quanto mais completa for a sua formação, mais crítico você vai ser e mais capaz de analisar e compreender não só as situações no seu ambiente profissional, mas por extensão os assuntos políticos, econômicos, sociais e pessoais. Então, pessoal, vamos em frente. Não vamos desistir nem se acomodar. Essa é a chance de você melhorar de vida, ok? Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Não desistam, vamos estudar. Até mais!